Oi pessoal, como vão? A gente tinha combinado de colocar esse simuladinho para vocês e através aqui dessa plataforma a gente vai comentar com vocês sobre as questões, tá? Muito importante, obviamente, você só resolver as questões que eu vou colocar caso você tenha respondido para que possa acompanhar. Então, questões variadas, questões diversificadas, a gente vai conversar com essa questão sobre membrana plasmática. Eu objetivei o assunto inicial que a gente tinha visto, mas também tem outros assuntos também que vale a pena a gente conferir. Então, nessa primeira questão, ele diz assim, a membrana do axônio em repouso tem carga elétrica externa, aí dá o espaçozinho para a gente, e interna também o espaço, devido, em parte, a uma elevada taxa de íons fora da célula, mantido pelo mecanismo chamado de... Aí ele está recapitulando para a gente, hoje nós vamos estudar esse processo ainda, o mecanismo da membrana do axônio. Então você lembra muito bem que essa membrana do axônio ela é positiva externamente e ela é negativa internamente. Isso é devido ao quê? A diferença de concentração, isso a gente não pode esquecer. Então eu tenho mais sódio fora e tenho menos sódio dentro. Eu tenho mais potássio dentro e tenho menos potássio fora. É aquela girezinha que a gente diz cá dentro, na rua, né? Então a maior quantidade de potássio fora da célula, no ambiente externo da região do axônio, da gente encontra aqui a bainha de mielina, tá? Todo aquele processo que a gente já conhece, você se depara com esse potencial da membrana quando essa membrana ela está em repouso. Então, para a gente poder lembrar, ó, na hora que ele coloca para a gente que tem carga elétrica aqui em cima, a gente coloca positiva, porque fora ela está positiva, consequentemente, deixa eu só apagar aqui, consequentemente a gente vai encontrar positiva externamente, como ele começa aqui, internamente ela vai se apresentar negativa, nós vimos isso, então negativa na membrana interna, por essa diferença de concentração, e quem é que garante essa diferença, essa DDC que a gente chama? Ele pede aqui pra gente, ó, fora da célula, então fora da célula a gente vai ter uma quantidade maior de sódio, para a gente não confundir, tá? Então tem mais sódio fora do que dentro, consequentemente ele cria essa variação. Aí quem garante isso? Quem é que vai garantir essa diferença de concentração para que possa ocorrer o mecanismo de transmissão do impulso nervoso? Isso aí é de garantia, obviamente, da bomba de sódio e potássio. A gente não pode esquecer que isso é função da bomba. Perfeito? Sendo função da bomba, a gente mantém esse gradiente com essas variações. Então o nosso gabarito, consequentemente, é a letra D. Beleza? A primeira questão, gabarito, letra D. Uma partezinha já estudou, obviamente, outra a gente vai conhecer mais adiante um pouquinho. Então a gente vai agora para a segunda questão, ela fala sobre compostos orgânicos e a gente tem algumas afirmativas que a gente vai caracterizando aquele que for verdade. Lembre que esse composto é orgânico, então não trata-se aí de água e sais minerais. Ribose é um monossacarídeo encontrado na beterraba, ribose sim é um monossacarídeo, tá? Mas ele coloca aqui na beterraba e na cana-de-açúcar e é obtido pela hidrólise de sacarose. Então a gente já encontra um erro aqui, ó, sacarose é um disacarídeo formado da união de quem? De glicose mais frutose, tá? Então glicose mais frutose. Então aqui está o erro. Quando eu hidrolisar a sacarose, eu não vou encontrar a ribose. Ribose é um monossacarídeo. A gente lembra que a ribose vai estar presente no RNA. Tá aí o erro da letra A. A letra B diz que queratina é um polissacarídeo. Não, queratina é um polipeptídeo. Trata-se de uma proteína. Então a gente chama de polipeptídeo. É uma proteína muito grande. Mas, porém, não tem natureza glicídica, natureza proteica. Letra C diz que clorofila é um pigmento fotossintetizante dos vegetais, está perfeito. Hemoglobina é um pigmento respiratório de animais. E cianocobalamina, a vitamina do complexo B. A gente lembra que isso aqui é complexo B, mas é vitamina B12, tá? É essencial para a maturação dos glóbulos vermelhos na medula óssea. Muito bem, são compostos orgânicos, que têm em comum átomos de ferro. Olha só que casquinha de banana, isso aqui é um distrator pesado, viu? Clorofila, ela não tem átomos de ferro. Clorofila tem átomos de magnésio, tá? Mg2+, e não ferro 2+, por isso que a letra C ela está errada. Quando a gente vai para a letra D, ele diz que colesterol é um fosfolipídio. Não, colesterol é um esteroide, a gente não pode esquecer que o colesterol trata-se de um esteroide e não de um fosfolipídio, tá? Fosfolipídio é um lipídio composto. Nos resta a letra E, ATP é um nucleotídeo, que além de ser um dos constituintes dos ácidos nucleicos, participa dos processos metabólicos como doador
de energia. Perfeito. O que é ser um nucleotídeo? Nucleotídeo, gente, é a gente encontrar fosfato, é a gente encontrar um glicídio, que no caso aqui vai ser a ribose, e encontrarmos também o fósforo, consequentemente, né? O fosfato, a base nitrogenada, o nucleotídeo, então ATP aí tem essa característica. Lembre-se que esse A aqui de ATP é adenina, tá? A gente chama de adenosina porque eu tenho adenina mais ribose. Quando eu acrescento aqui o fosfato, isso aqui trata-se de um nucleotídeo. Perfeito, gente? O gabarito nosso é a letra E dessa questão número 2, tá? Indo para a questão 3 agora. Vamos chegar aqui na nossa questão 3, onde ele fala da origem dos organismos, né? Ele diz assim, organismos semelhantes às bactérias heterotróficas anaeróbicas teriam sido os primeiros seres vivos a surgir na Terra. Qual a proposição que, dentre as apresentadas, sustenta tal hipótese? Então, veja, se é um heterotrófico, ele vai alimentar-se da matéria orgânica em disposição, à disposição, consequentemente, né? Então, a gente descartava aqui qualquer situação de autotrofia. Então aqui não se tem mecanismo autotrófico e sim heterotrófico. Então a gente analisa logo a letra A, a ausência do oxigênio livre na atmosfera, ele é anaeróbico, não esqueça disso, e o ambiente aquático rico em substâncias nutritivas. Qual a importância de ser rico em substâncias nutritivas? A aplicação da heterotrofia. Por isso nosso gabarito aí é a letra A, caracterizando que os primeiros seres vivos são heterotróficos e esses heterotróficos eles são anaeróbicos. A gente lembra disso porque trata-se de quê? Trata-se de seres que apresentam um metabolismo simples para o início, né? Então qualquer forma de autotrofia seria um pouquinho complicado para a gente poder imaginar. Vamos voltar aqui para a gente para a quarta questão, ela começa aqui embaixo, ela diz assim, o modelo é a estrutura da membrana plasmática, aceito atualmente, foi proposto em 1972 pelos pesquisadores Singer e Nicholson e é denominado mosaico fluido. Estudamos isso aqui recentemente, né, gente? Modelo mosaico fluido. Dentre as afirmativas abaixo, identifica aquela que explica o arranjo das moléculas segundo esse modelo. Esse modelo ele fala, gente, principalmente da capacidade que essa molécula tem de transitar, né? Você sabe que esses fosfolipídios, eles vão dar para a membrana a capacidade de fluidez. A membrana precisa ser uma membrana fluida, não é? E essa fluidez a gente se depara justamente no arranjo do fosfolipídios. Então o fosfolipídio ele tem essa organização, esse mecanismo de organização bastante interessante. Aí a gente vai lembrar que o modelo mosaico fluido, ele determina, ele nos informa, né, que é uma bicamada fosfolipídica com proteínas mergulhadas, modificando de posição de acordo com a atividade celular. Aí a gente tem aqui uma porrada de situações, nós vamos para o nosso gabarito, que trata-se aqui da letra E. Olha o que ele diz para a gente. A elasticidade da membrana decorre do fato que as moléculas de lipídios, elasticidade e expansão, poderem se mover livremente no plano da membrana, reorganizando-se sem perder o contato íntimo de uma com a outra. Isso é muito importante, gente, para que não dê vazão a essa membrana, né? As demais, ao invés de ficar rapidamente aqui o erro, os fosfolipídios formam um revestimento fluido, delimitando a célula por ter afinidade diferencial com a água. Isso aqui seria um distrator bem interessante. A passagem de moléculas grandes insolúveis à água, como glicose, proteínas, polissacarídeos e tal, e moléculas solúveis em águas como açúcar. O erro aqui, ó, que ele fala, forma uma película que isola completamente, aí você tem aí a membrana sem ter comunicação, perfeito? Vamos aqui para a nossa quinta questão, vamos falar aqui dessa quinta questão nossa, a quarta foi a letra E, o gabarito, então agora a gente vai para a nossa quinta. Aí ele trata de citogenética, um assunto que a gente vai ver no nosso livro 2, onde ele fala das síndromes, né? Síndromes, essas síndromes aqui, todas elas têm em comum, gente, serem síndromes, nós chamamos de aneuploidias numéricas. Síndrome de Down é uma trissomia do cromossomo 21, então sendo um homem ou uma mulher, tanto faz, ele vai ter um cariótipo, vamos colocar aqui uma mulher, que seria 47, né? Você teria 47 autossômicos, perfeito? Vírgula XX mais 21, para a gente não esquecer. Opa, acabou fugindo aqui um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui, viu, pessoal? Mas vai se acostumando com esse recurso, né? Aos pouquinhos a gente vai se acostumando com esse recurso, tá? Vamos voltar aqui, perfeito, 21. Foi aqui a questão da tela, 21. Massa? Síndrome de Turner. Síndrome de Turner é uma síndrome que, ao invés de ser uma trissomia, como é o caso de Down, a síndrome de Turner trata-se de uma monossomia. Então, a gente tem 45 autossômicos, vírgula X0.
Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho, que aqui não é X, vírgula, X0, perfeito? Só acontece com mulheres, tá? A Klinefelter trata-se de uma trissomia também. Nós temos 47 cromossomos autossômicos, só acontecem com homens, tá? E aqui nós temos o cariótipo de vírgula XY. Essa é a síndrome de Klinefelter que a gente está identificando, perfeito? Dando sequência aqui, a gente vai encontrar a síndrome de Edwards, que é uma síndrome autossômica, não é sexual, e ela é caracterizada também por 47. Então ela vai dar 47, eu vou escolher aqui um homem agora, já que em Down eu coloquei uma mulher, então o homem pode ser tanto um homem quanto mulher, então XY mais o cromossomo 18, que caracteriza a síndrome de Edwards. Então, ao estudar aqui, ao analisar as proporções, a gente encontra o gabarito na letra C. O indivíduo 3 é do sexo masculino, tem 47 cromossomos e é portador de uma aneuploidia sexual, perfeito? Aneuploidia é quando você especifica qual é esse cromossomo, nosso gabarito é a letra C. Vamos agora para a nossa próxima questão, que é a sexta questão. Ele fala de ecoturismo. Ó. Ecoturismo traz a ameaça da febre amarela de volta às grandes cidades brasileiras. Então, o que é que nós temos aqui em relação ao ecoturismo? Esta manchete em vários veículos de comunicação despertava a atenção para que o fato de alguns turistas vindo da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, terem falecido de febre amarela no retorno de seus lugares de origem. Que é Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Esta condição é restrita às áreas da Mata Norte e o centro do país, uma vez que o reservatório natural do agente etiológico é o macaco. O reservatório natural desse agente etiológico é o macaco, perfeito? Reservatório e não vetor biológico. Cuidado com esse termo, ó. Reservatório. Ele está dizendo que o macaco pode ter essa doença, mas que o macaco não é vetor biológico e a gente sabe muito bem disso. A preocupação justifica a devida falta de tratamento para a infecção é alta e a taxa de mortalidade é em torno de 10% dos afetados. Perfeito? Vamos agora para o nosso gabarito. Ó, o nosso gabarito aqui é a letra A, e eu vou justificar a você porque esse gabarito é a letra A. Vê como ele começa. O agente etiológico da febre amarela é um vírus. Muito bem, agente etiológico, eu tenho que dizer quem é o causador, que é transmitido nas matas por mosquitos silvestres. Perfeito. Mosquitos silvestres é o chamado que, gente? Vetor biológico. Vetor biológico. A gente não pode confundir isso aqui, tá? Vetor biológico são os mosquitos silvestres, perfeito? Que nas grandes centros urbanos pode ser transmitido pelo Aedes aegypti, perfeito? O mesmo vetor da dengue, o gabarito aí nosso, a letra A, perfeito? Uma questãozinha direta para que a gente não confunda, certo? Vamos para a nossa sétima questão agora. Essa sétima questão aqui, ela fala de anexos embrionários, e, gente, os anexos embrionários, é importante a gente ressaltar que anexo embrionário trata-se de estruturas importantes para a manutenção, principalmente dos ovíparos, que são as aves e os répteis que colocam seus filhotes em estruturas para se desenvolver fora do corpo da fêmea. Aí ele diz aqui, ó, os répteis foram os primeiros vertebrados a conquistar um ambiente terrestre, exigindo grandes adaptações relativas à reprodução. Apresentam fecundação interna e ovo terrestre, com casca impermeável e resistente. A presença da casca no ovo trouxe uma série de problemas, ele bota até problemas aqui entre aspas, ó. Aos excretas nitrogenados, que são os resíduos, né, produzidos durante o desenvolvimento e a efetuação das trocas gasosas respiratórias através da casca. Aí a gente coloca agora como comando. Nas aves e répteis, quais os anexos embrionários que solucionaram esse problema? Aí a gente vem para o anexo embrionário que está envolvido diretamente com a excreção, que é o alantoide. Então o nosso gabarito aqui é a letra C. A alantoide vai realizar essa função importantíssima, já que o córeo está relacionado às trocas gasosas. A gente não pode esquecer disso, tá, gente? A vesícula vitelínica ou vitelo está relacionado à nutrição. Então a gente lembra aqui do processo nutricional. O âmnion, a questão de proteção contra choques mecânicos e o ressecamento.
Muito bem. É só a gente lembrar do líquido amniótico, tá? E o calase não tem nada a ver com isso. Aí um distratorzinho, uma proporção que entra, mas não se refere ao que nós estamos aqui citando, que são os anexos embrionários, tá? Ele não colocou placenta, que seria mais um anexo embrionário, porque placenta está se referindo aos mamíferos. E a gente lembra que nem todos os mamíferos têm, tá? Mas a maioria dos mamíferos são placentários. O nosso gabarito é a letra C. Perfeito até agora? Então nós vamos para a 8ª questão. Espero que vocês tenham acompanhando o ritmo aí, vocês, a maioria que acertou esse nosso simuladinho, né, gente? Sobre as glândulas são feitas as seguintes afirmativas, analise e escolha a alternativa correta. Ora, glândulas, ele bota glândulas, ele não especificou se são glândulas endócrinas ou se são glândulas exócrinas. Ele fala simplesmente de glândulas. Glândulas são anexos epidérmicos, oriundos do tecido epitelial, que vai ter a função de secretar substâncias. A gente lembra que as endócrinas secretam para dentro e as exócrinas secretam para fora. A gente vai ver isso aí nas nossas próximas aulas, quando entrarmos em histologia animal, tá? Aí ele começa logo com a letra A, veja, as glândulas sebáceas originam-se por invaginação do epitélio de revestimento a partir de células que se multiplicam e penetram o tecido conjuntivo subjacente. Perfeito. Arranjam-se na forma de ácinos, esses ácinos são estruturas de secreção, e especializam a produção de secreções que serão lançadas fora da corrente sanguínea. Muito bem. Dentro da corrente sanguínea, deixa eu destacar isso para você, seriam as endócrinas. Fora da corrente sanguínea, lançada para a cavidade do corpo, outra região que não é a corrente sanguínea. Então, o nosso gabarito é a letra A, tá ok? Quem marcou outra letra aí, pergunta aí no privado pra gente, professor, por que não é essa letra e tal? Pra gente poder ganhar tempo aqui, ser bem objetivo com vocês, tá? De antemão, tá explicado porque o gabarito é a letra A, ele transcorre tudo aqui de maneira correta a respeito do comportamento aí das glândulas, e aí quando ele traz para a gente em foco a glândula sebácea, que é uma glândula exócrina. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão, a questão número 9. A gente está resolvendo o simuladinho que eu enviei para vocês na quarta-feira. Então hoje a gente já resolve o simuladinho. Nas próximas aulas nós teremos lives, viu, gente? Teremos aulas gravadas também. Teremos aulas gravadas também para vocês, para que a gente possa ir abastecendo vocês nesse momento aí, onde a gente tem que ficar em casa, sem sombra de dúvida, temos que ficar em casa, certo? E vamos seguir aqui para a nossa 9ª questão, que é uma questão que envolve o que, gente? Envolve ecologia, né? Já traz aqui para a gente uma cadeia alimentar, mas vamos lembrar que a presença da cadeia alimentar nem sempre é preciso que seja uma cadeia alimentar, classificando consumidores, decompositores, tá? Ele diz assim, um agricultor aplicou um defensivo agrícola sobre sua plantação. Esse defensivo agrícola geralmente são organoclorados, geralmente trata-se do DDT, né? Afetando os organismos abaixo. Complete a cadeia alimentar, estabelecendo o fluxo de matéria e de energia, identificando os níveis tróficos ocupados pelos organismos. Achei bacana, porque aqui ele traz a cadeia alimentar, ela é formada de quê? Então a gente vai montando nossa cadeia alimentar. Eu tenho o produtor, esse produtor serve de alimento para um consumidor primário, que nesse caso aqui trata-se de um inseto. Esse consumidor primário vai servir de alimento para um consumidor secundário, que trata-se de um sapo, aqui um anfíbio, é o consumidor secundário. Esse consumidor secundário servirá de alimento para um consumidor terciário, que é o réptil. E, por fim, a gente tem aqui o consumidor quaternário, esse réptil sendo consumido aqui por esse gavião, que trata-se de um consumidor quaternário. Perfeito? Os níveis tróficos aqui, como ele pede também, uma coisa é a gente colocar a classificação, outra é um nível trófico. Então, o nível trófico sempre, invariavelmente, o produtor tem o primeiro nível trófico, o consumidor primário vai ter o segundo nível trófico, o consumidor secundário, o terceiro nível trófico, o consumidor terciário, quarto nível trófico, e o consumidor quaternário, quinto nível trófico. Aí você pergunta, professor, os decompositores vão estar em que nível trófico? No último nível trófico. Nesse caso, como eu cheguei até o quinto, então o sexto nível trófico será ocupado pelos decompositores. Perfeito, gente? Então, os decompositores são os únicos que não têm nível trófico permanente, de acordo com o tamanho da cadeia alimentar, é que eles vão apresentar o seu nível trófico. Aí ele diz assim agora, vamos para o comando. Assinale o organismo que apresenta maior concentração desse pesticida. Isso aqui é um assunto, gente, que trata-se de um mecanismo chamado de bioacumulação. Bioacumulação. O que é isso, professor? É o acúmulo de organoclorados
defensivos agrícolas, moléculas não biodegradáveis nos corpos. Então, se a gente lembra que a cadeia alimentar, quanto maior for a cadeia alimentar, os consumidores mais distantes vão ter um menor nível energético. Com os organoclorados, é o contrário. Ele vai se acumulando a cada nível trófico. Então, quem estiver no topo da cadeia alimentar, no caso o gavião, que é o nosso gabarito, é que vai apresentar a maior quantidade de organoclorado em seu corpo, beleza? O gabarito, a letra E, trata-se aí do gavião. Maravilha! Vamos para a nossa 10ª questão, a gente tá, daqui a pouco estamos já terminando, são 15 questõezinhas que eu coloquei para vocês nesse simuladinho. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa próxima questão. Vamos lá. Os cetáceos, como as baleias, os golfinhos conservam escondidos na musculatura pequeninos ossos que correspondem aos membros posteriores dos mamíferos terrestres. Muito bem. Aqui já é uma parte de evolução, né, gente? Já que esse animal ele tem a característica de desenvolver o nado, né? Ele apresenta nadadeiras. São cetáceos, são mamíferos marinhos, perfeito? No homem existe a última parte da coluna vertebral, chamada de cóccix, que o matuto costuma chamar de osso do mucumbuco, né? A gente chama de cóccix, aquela partezinha bem fininha da região sacral, formado por 4 vértebras fundidas remanescentes, olha só, da cauda de nossos ancestrais, ainda visível em muitos mamíferos. É o caso dos macacos, gente. É uma semelhança muito grande entre esse cóccix com a primeira vértebra caudal de um primata como o macaco, beleza? Aí ele bota a gente aqui, a pergunta pra gente. Que tipo de evidência evolutiva caracteriza o exemplo representado? Veja que ele está falando de estruturas que não existem mais, estruturas remanescentes. Então esse é um caso típico de órgãos vestigiais, que é o nosso gabarito. Órgãos vestigiais, não existe, é só o vestígio da identificação da evolução. Perfeito, meus queridos? Vamos seguir. A 11ª questão é uma questãozinha menorzinha, tá? Uma questãozinha mais direta. Ela diz assim, em que organoide citoplasmático realiza-se a tradução? Olha aí, ó. Vimos recentemente esse assunto, né? Da sequência de bases do RNA mensageiro. Vamos lembrar comigo como é o nome dessa sequência de base do RNA mensageiro? Quero ouvir vocês agora. São chamados de códons. Não esqueçam disso, são os códons, são aquelas trincas. Aí ele pergunta em que organoide isso acontece. Mitocôndria não, mitocôndria é respiração celular. Retículo endoplasmático liso também não, desintoxicação. Complexo de Golgi, secreção, não esqueça disso. Lisossomos, digestão. E aí nos restos, ribossomos, onde a gente já viu que é responsável pelo processo de síntese proteica. Gabarito nosso, trata-se dos ribossomos. Beleza? Vamos para a nossa 12ª questão. Essa 12ª questão, ela traz para a gente, pessoal, a biomas, tá? Um assunto que a gente vai ver no nosso caderno 2, lá dentro de ecologia. Aí ele coloca, analisa o bioma cujo número está destacado por um círculo, ou seja, o bioma 6. Tá aqui, olha, tá aqui ele. Assinale a alternativa que apresenta a denominação correta desse bioma e um representante de sua flora, ou seja, vegetal, e de sua fauna, ou seja, animal. Então aqui a gente tem uma porrada de biomas, vamos logo destacando os que não é o que ele quer. O maior bioma que nós temos é o número 1, floresta amazônica, beleza? Esse aqui é o número 1, massa. Número 2, trata-se de quê? Do cerrado. Então aqui a gente tem o cerrado. O número 3, esse aqui é o pampas, né, gente? Pampas, fica lá no extremo sul do país, beleza? O número 4, isso aqui é Mata dos Cocais. Então aqui, Mata dos Cocais, esse bioma aqui. Beleza? Número 5, que bioma é esse? Quem é que lembra? A nossa velha e boa Caatinga. Então aqui a Caatinga. O número 6 é o que ele quer, é o gabarito que ele quer. Vou dar uma puladinha para deixar a expectativa aí. Número 7, aqui, o 7, trata-se de quem? Do Pantanal. Pantanal, né? Um bioma pantaneiro. E o número 8 aqui, esse bioma é a chamada Mata das Araucárias. Beleza? Mata das Araucárias. Então é importante o aluno lembrar uma coisa interessante. Esse aqui do meio é um cinturão, ó, que vem cortando aqui pelo litoral, tá? Bem próximo à região, cortando aqui bem na margem mesmo do nosso litoral. É um bioma altamente agredido, viu, gente? Principalmente pela questão da imobiliária, né? Pela questão da construção civil. Então trata-se de Mata Atlântica,
onde nós encontramos aqui o pau-brasil, né, que dá o nome ao nosso país, é um bioma que identifica muito bem a Mata Atlântica como flora, e o mico-leão-dourado, um primata em risco de extinção. O nosso gabarito é a letra E, perfeito? Só faltam 3 questãozinhas, vamos bem rápido aqui para a gente poder finalizar com vocês, tá? É o simuladinho que a gente viu para vocês com alguns assuntos que já vimos, outros que estão bem próximos aí de serem vistos. Então a gente está aqui fazendo essa correção com vocês, tá? Pessoal, caso alguém marcou outra questão e não tem como a gente interagir nesse momento, fica tranquilo, tá? Manda para mim pelo WhatsApp, faz a pergunta aí que a gente vai respondendo e vai interagindo com vocês posteriormente, tá? Aí eles assim pra gente, ó, ao final da década de 70, um grupo de cientistas postulou a hipótese que a origem da vida está no RNA. Um RNA diferente e capaz de se duplicar, sem ajuste de enzima. Essa é a teoria do RNA, viu, gente? Que diz que o RNA vem primeiro que o DNA. Lembre que os dois são ácidos nucleicos. A proposta do estudo, o mundo do RNA, é o nome desse estudo, defendido por muitos cientistas, vem ganhando apoio, embora não tenha uma ampla aceitação. A gente sabe que não tem porque a transcrição ela é direta, ela é do DNA para o RNA. Sobre essa molécula, ou seja, sobre o RNA, a gente pode descrever qual afirmativa está correta, né? Vamos ver. Como essa aqui, rapidinho, dá pra gente fazendo demais. O RNA é uma molécula grande formada de nucleotídeos com os mesmos constituintes fundamentais do DNA. Não, de forma nenhuma. RNA tem seus constituintes, tem ribose ao invés de desoxirribose, tem uracila ao invés de timina, por isso que a letra A está errada. A letra B. Um nucleotídeo de RNA é formado por uma molécula de ácido fosfórico, uma molécula de açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada. Olha o erro aqui, gente. Vamos destacando. Não é desoxirribose, é a ribose. Lembre-se que é ácido ribonucleico e não ácido desoxirribonucleico. Vamos para a letra C. As bases nitrogenadas do RNA são as mesmas do DNA, de forma nenhuma. Aqui você tira timina e bota uracila. Já vimos isso, ó. Uracila e não timina. Perfeito? Vamos seguir aqui para a letra D. A letra D nos diz, a molécula de RNA possui aspecto de dupla hélice. Opa, não. Quem tem dupla hélice é a molécula de DNA e não de RNA. Então nos resta o gabarito, a letra E, da nossa 13ª questão, que fala o seguinte, o RNA origina-se por um processo de transcrição, perfeito, o qual trecho do DNA, o qual o trecho da molécula de DNA que contém um gene a ser transcrito se abre pela ação da RNA polimerase. Muito bem, a enzima que origina o RNA, gabarito, a letra E. Vamos para a penúltima questão agora. A nossa penúltima questão fala que os anfíbios são animais cuja maioria das espécies passam uma etapa de suas vidas na água e outra na terra. Tá no nome, né, gente? Anfi, dupla, bios, vida. A gente viu isso quando eu falei do fenômeno da apoptose. A pele dos anfíbios é extremamente vascularizada, lembra-se, respiração cutânea e é rico em glândulas. Ora, tem que ser, né? Esse animal ele vive próximo a brejos, a lagos, a encharcos, para manter sempre a pele úmida. A respiração mais competente desse animal é a respiração cutânea. Mesmo lembrando que ele pode apresentar durante a vida 3 formas de respiração. Não esqueçam disso. Respiração branquial, respiração quando ele está na fase larval, né? Tem brânquias, tem nadadeiras. Aí lembra da última aula, a apoptose? A apoptose é a regressão das brânquias e da cauda. Perfeito? E aí a gente passa para a fase adulta. Na fase adulta ele tem a respiração pulmonar. Essa respiração pulmonar ela é bastante incompetente para esses animais, viu, gente? O pulmão dele é chamado saculiforme. São 2 bolsinhas incompetentes que não conseguem enviar o ar com competência, consequentemente a hematose, o processo de troca gasosa acontecer. E aí o que é que nós temos aqui? A respiração cutânea, competente para esses animais. Aí eles aqui, alguns anfíbios também possuem glândulas de veneno, alguns, tá? Geralmente rãs, pererecas, é o que apresenta mais essas glândulas de veneno. Aí ele diz, nos sapos as glândulas são denominadas, olha aí, ó. Essas glândulas, elas são glândulas de mucosa, né, pessoal? Para manter sempre a pele úmida e garantir aí que haja troca gasosa, garantir que haja o mecanismo de assimilação de O2 e eliminação de CO2. Parótida, isso aqui são glândulas salivares, sudoríparas, suor, uropigiana, estão presentes em aves. Aves é que tem essas glândulas uropigianas, que produzem um cerídeo para lubrificar as penas desse animal, tá? E paratoides, eu queria dizer paratireoides, né? Isso aí são glândulas humanas, perfeito? Vamos para a nossa última questão agora.
A última questão fala em digestão humana, digestão dos seres humanos, traz aí a fisiologia humana com o sistema digestório, assunto desse caderno 1 da gente ainda. Os alimentos gordurosos estimulam a parede do duodeno a produzir um hormônio que, levado pelo sangue ao fígado e à vesícula biliar, provoca fortes contrações na musculatura lisa. Perfeito isso aqui. Você não comanda, é musculatura lisa. Da vesícula, no caso vesícula biliar, determinando a expulsão da bile da vesícula biliar. Então, quando a gente se alimenta de gordura, as partículas gordurosas presentes no alimento estimulam as células parietais do intestino a liberar um hormônio. Esse hormônio vai pela corrente sanguínea, lembre-se que isso é uma glândula de propriedade endócrina, vai para o sangue e diretamente vai para a vesícula biliar, para que a vesícula biliar possa ser apertada pelos anéis de musculatura lisa que revestem a vesícula, lançando a bile, né, que vai ajudar aí na fragmentação, na emulsificação dos lipídios que você ingeriu, né? Facilitar o processo digestivo, facilitar a ação das lipases. Aí ele pergunta que hormônio é esse? Gastrina? Não, gastrina vai atuar no estômago. Enterogastrona vai atuar justamente na transição entre o intestino e o estômago. Tá falso, não é também. Secretina vai atuar no estômago. A colicistocinina, é esse aqui o nosso hormônio, é ele que vai ter essa função, é o nosso gabarito, o gabarito nosso é a letra D. Perfeito, gente? Então assim a gente fecha esse comentário com vocês sobre o nosso simuladinho. Virão mais simulados pela frente, espero que vocês tenham acertado o maior número de questões e nos dê o feedback se ficou em dúvida em relação a alguma questão, tá ok? Um forte abraço para vocês e até a próxima. E lembrando, saúde a todos!